Neste exato momento, você está vivo por causa de um oficial soviético que desobedeceu uma ordem. Por causa de um presidente que hesitou antes de apertar um botão. Por causa de um vírus que foi um pouquinho menos letal do que poderia ter sido. A humanidade quase acabou mais vezes do que qualquer livro de história conta. Eu sou Theo Mapamundi, do Correspondente do Mapa, e estou aqui para te mostrar 7 momentos em que faltou 1 segundo para deixarmos de existir. O primeiro foi na madrugada de 26 de setembro de 1983. No auge da Guerra Fria, dentro de um bunker militar soviético, um alarme rompeu o silêncio. Os monitores indicavam que mísseis balísticos americanos haviam sido lançados em direção à União Soviética. O protocolo era claro, resposta imediata, devastadora, sem hesitação. No centro da sala estava um único homem, Stanislav Petrov, coronel do Exército Vermelho. Ele tinha minutos para decidir o destino da humanidade. Algo não fazia sentido. Um primeiro ataque nuclear real usaria centenas de mísseis, não 5. Petrov tomou uma decisão que ia contra tudo que havia sido treinado para fazer. Declarou erro do sistema e não reportou o ataque. Eram 13 minutos de espera, olhando para o radar, rezando para não ter cometido um erro fatal. Ele estava certo. A luz do sol refletida nas nuvens havia sido interpretada pelos satélites como lançamento de mísseis. Um simples reflexo quase desencadeou o fim do mundo. O mundo não soube disso na época. Não houve manchetes, não houve celebração. A humanidade continuou existindo e ninguém sabia por quê. O segundo momento foi em outubro de 1962, a crise dos mísseis de Cuba. Aviões espiões americanos fotografaram plataformas de lançamento nucleares soviéticas sendo instaladas em Cuba, a poucos quilômetros do território americano. Durante 13 dias, o mundo viveu com 50% de chance de guerra nuclear. 50%. Era literalmente jogar cara ou coroa com o futuro da humanidade. Submarinos soviéticos isolados, sob pressão extrema, consideraram lançar torpedos nucleares. Aviões espiões foram abatidos. Outro entrou acidentalmente no espaço aéreo soviético. Qualquer um desses momentos poderia ter sido interpretado como início de guerra. No último segundo, um acordo foi alcançado. E terceiro momento, quase ninguém conhece. Em 25 de janeiro de 1995, um foguete norueguês foi lançado para estudar a aurora boreal. Um experimento científico completamente inofensivo. Mas a comunicação com a Rússia falhou. Os radares russos detectaram o objeto subindo rapidamente. A trajetória lembrava um míssil nuclear lançado de submarino. Pela primeira vez na história moderna da Rússia, a maleta nuclear foi ativada. Boris Yeltsin tinha minutos para decidir um contra-ataque. A trajetória do foguete começou a se afastar do território russo. E o mundo nem soube que estava a minutos de uma guerra nuclear naquela manhã fria de janeiro. O quarto momento foi em 1918, a gripe espanhola. Um vírus que não seguia os padrões esperados. Em vez de atacar crianças e idosos, atacava adultos saudáveis entre 20 e 40 anos. As pessoas que sustentavam a sociedade, que trabalhavam, produziam, mantinham o mundo funcionando. Entre 50 e 100 milhões de pessoas morreram. 1/3 da população mundial foi infectado. As fábricas pararam, os serviços básicos falharam. Se esse vírus fosse 10% mais letal, a capacidade de recuperação da humanidade poderia ter sido comprometida para sempre. O quinto momento é o mais perturbador de todos. Há 900 mil anos, a população humana entrou em colapso. Não foram bilhões, não foram milhões. A humanidade foi reduzida a pouco mais de 1000 indivíduos. 1000 pessoas. Todos os 8 bilhões de seres humanos que existem hoje descendem de um grupo pequeno o suficiente para caber num único condomínio. E esse estado durou mais de 100 mil anos. Qualquer doença, qualquer mudança climática, qualquer sequência de más estações teria acabado com tudo. Para sempre. O sexto momento foi há 74 mil anos. O supervulcão Monte Toba, na Indonésia, entrou em erupção. Não uma erupção comum, a maior que a Terra já produziu em toda a história humana. Cinzas e gases cobriram o céu em escala global. A luz do sol desapareceu. As temperaturas despencaram. As plantas morreram. As cadeias alimentares colapsaram. Alguns cientistas acreditam que a população humana foi reduzida a alguns milhares de indivíduos. Num planeta mergulhado em frio, fome e caos ambiental, sem tecnologia, sem agricultura, sem proteção. E o sétimo momento aconteceu há 66 milhões de anos. Um asteroide de 10 a 15 quilômetros de diâmetro atingiu a Terra com energia equivalente a bilhões de bombas nucleares. O céu escureceu, as plantas morreram, 75% de todas as espécies foram extintas.
A diferença é que naquela época não existiam humanos para testemunhar o fim de um mundo inteiro. Hoje existimos. E isso levanta uma pergunta que não tem resposta fácil. De todas as vezes que faltou um segundo, de todas as decisões tomadas no limite, de todos os vírus que poderiam ter sido mais letais, de todos os vulcões que poderiam ter durado mais, de todos os asteroides que passaram perto demais, o que nos faz acreditar que a próxima vez vai ter um Stanislau Petrov na sala? Porque talvez a maior lição de toda a história da humanidade não seja sobre o quanto somos poderosos, seja sobre o quanto somos frágeis e sobre quanto da nossa existência dependeu de sorte.